pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Podpaz. E olha, vamos ter algumas mudanças, tá? O Podpaz não vai ser só com o Marcelo, vai ter também o João Horta, meu irmão, que é meio um contraponto, porque eu sou inteligente e ele é burro, e assim é a nossa definição. Ele já tá rindo porque ele concorda. E hoje o convidado é muito especial, é um dos caras mais complexos de mente que eu conheço, tá? Ele tem apenas 15 anos e vai estar aqui com a gente debatendo várias coisas muito pertinentes no mundo de hoje. E se ele se perder, eu dou um safanão nele, porque esse cara é o meu filho, Jorge Horta. Então sejam todos muito bem-vindos e espero que vocês gostem. Por favor, cliquem no sininho, se cadastrem aí, se inscrevam aí, porque vai ter muita novidade ainda e vai ser muito conhecimento de qualidade. Duvido muito que nós vamos ter algumas pessoas que são famosas, não pelos que elas são, mas pelo que elas aparentam ser, porque aqui nós queremos conteúdo de verdade. Então demos início ao Podpaz. Aí sim. Boa noite, boa noite. Boa noite. A gente vai começar falando de algum assunto específico, perguntas. Você quer falar de alguma coisa? Você que está controlando aqui? Não. Só para eu saber. Não. Então tá. Achei que ia mudar o seu Jorge, o host. Então, fala um pouco sobre você aí. Idade, o que você faz. Tá bom. Jorge, meu nome, né? Como ele já me apresentou brevemente. Você não precisa olhar para a câmera, não. Tá bom, tenho 15 anos, mas é que vocês me conhecem, né? Vocês é meio bobo falar. Eu tô no 10º ano, primeiro ano do ensino médio. Já tenho uma ideia do que eu quero fazer da minha vida, né? Planejo estudar fora do Brasil. Tô aí já me preparando para tentar cursar na universidade, já com os meus projetos de trabalho, de estudo, de serviço social. E além disso, estou muito preocupado também com a minha saúde, com o meu corpo, com a minha não só educação intelectual, mas emocional também. E aprimorar isso de diversas maneiras, como numa roda, conversando com os meus familiares muito próximos. Eu diria isso. Muito bom, muito bom. Fala pra mim o que você faz de extracurricular. Extracurricular, atualmente eu faço academia, musculação, tô jogando rugby, terça e quinta. Rugby eu me apaixonei, eu entrei ano passado, tipo assim, queria fazer uma arte marcial e musculação. O rugby você tem o contato físico que eu diria que homens adolescentes gostam, hoje em dia a gente tá perdendo isso, mas em geral Depende gostam. do contato, né? Depende do contato. Não, de preferência agressiva. Todos assim. é meus outros. Ainda mais você ficar com o seu time, tipo assim, uma união, é uma força muito da hora. E precisa trabalhar bastante, né? Equipe, o corpo. Acho que eu tô fazendo também, agora comecei na terapia, na psicologia. Não porque eu senti uma necessidade, assim, tipo, eu tava mal, nem nada, mas porque eu creio que seja muito útil pro autoconhecimento e também pro meu futuro, em geral, as próximas condições e situações que eu vou passar. Muito bom. E olhando a sua vida e a vida das pessoas que você conhece, você fazendo esses voluntariados e conhecendo pessoas mais simples, no quesito financeiro, né? O que você acha que hoje é um grande diferencial na sua vida? Na minha vida, primeiramente posso dizer que eu sou um cara privilegiado, muito privilegiado. Eu acho que a liberdade que eu tenho de pensamento vem das minhas outras necessidades muito bem supridas. Primeiramente, alimentação, eu digo tipo de cama mesmo, de casa, de transporte, né? Eu não perco um tempo da minha vida grandioso esperando, por exemplo, transporte público. Eu acho que isso é algo que me torna privilegiado e também me dá oportunidades para as outras áreas. E claro, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Eu acho que esse diferencial é o primeiro, que eu sempre fui muito privilegiado, mas o segundo também eu diria que é uma parte minha por busca, uma busca meio incessante, sabe? Tipo, por informação, por perspectiva, por conhecimento e experiências pessoais. Acho que essa minha curiosidade grande faz eu conseguir expandir um pouquinho a mais também daquilo que, em geral, as pessoas são mais limitadas ao que elas têm e a vida que elas querem só ter. Tá. Em resumo, sim, suas necessidades básicas são supridas e isso te dá tempo e condições de buscar outras coisas, né? Sim. Porque enquanto a gente tá correndo atrás do básico, a gente não
tem tempo para correr atrás de outras coisas. Muito bom, muito bom. Bem, mas aí também tem um problema, né? O que você tem ouvido do seu pai e da sua mãe sobre excesso de informação e como você acha que isso está impactando nos jovens hoje em dia? Ninguém ouve sobre isso, de excesso de informação. Ninguém. Eu sou um dos poucos que ouve sobre isso. E é um dos maiores problemas que eu vejo. Que esse excesso de informação, ele não só deixa a sua cabeça exausta, como ele, tipo, te faz carecer, né? Perder algumas coisas. Tipo, não encontrar solução. Uma das principais é a identidade. Tipo, como são muitas pessoas falando, muitas pessoas dando conhecimento, o modo de viver e as suas... Tipo, a gente vai criando meio que vieses e não sabe qual o caminho a ser seguido, sabe? Fica muito perdido. Tipo, quem eu sou, o que eu quero, porque é muita informação. As sabe pessoas assim? não sabem nem o que elas gostam, né? Exatamente. Só um exemplo, eu tava vendo a Scarlett Johansson falando sobre Instagram. Ela falou que baixou o Instagram, ficou um dia lá e tal. No dia seguinte, ela já queria morar em tal lugar, ter um cachorro, comer não sei que comida. Daí ela falou, pô, isso aqui não é minha vida, isso aqui é outra coisa. Então, esse excesso de informação, ele tira o foco, né? Você não consegue enxergar nem quem é você. Então, fica vivendo a vida do outro, né? Então, Igual você fala da Netflix. São tantas opções pra gente escolher que a gente não escolhe, entendeu? E isso, tipo, esse excesso de informação eu acho que é o que mais deixa complicado. Além de deixar totalmente ansioso e depressivo, porque... Mas essa parte de depressão eu sinto mais no requisito das meninas, porque é muita comparação. Sabe? Tipo, moda e beleza e Photoshop, inteligência artificial, sabe assim? Faz essa... E também tem toda a questão das corporações por trás disso, porque é querendo vender, né? Vender a imagem do que você tem que ser. Isso cansa, deixa a pessoa exausta mentalmente e emocionalmente. E o que você faz para não sofrer isso? Eu acho que sempre, em todos os problemas da sua vida, a maior parte dele primeiro é entender o problema. Eu acho que eu consegui um pouco entender desse problema, ainda tenho que buscar muito mais. Essa cadeira é ruim, nós temos que trocar isso aí. Mas a partir da, tipo, a perspectiva limitada que eu já tenho, eu acho que as coisas que eu faço é tentar filtrar ao máximo aquilo que eu assisto. Tipo, a partir realmente dos meus gostos, sabe assim? Eu tenho medo do que eu vejo ditar quem eu sou. E isso acontece. Eu tento mais colocar quem eu sou naquilo que eu vejo. Que é como o algoritmo funciona, mas não tem um padrão muito regular, né? Agora, a partir desse momento... é complicado, porque rede social fica mais complicado. Não, eu quero saber como você acha que isso está impactando as pessoas, ao seu redor, as que você conhece. Identidade. E você vê as pessoas sofrendo ou mentindo para poder parecerem outra coisa? Mentindo na minha idade ainda é mais raro. Eu conheço algumas pessoas que, tipo, fazem uma conta quase que fake, sabe? Tipo, sobre uma vida que elas não têm. Que é aquilo que você fala, parecer ter, e muita gente achando que é sobre o que você tem e não sobre o que você é. Mas eu vejo isso mais na geração de vocês. Tipo, de verdade, sim. Como assim na geração Não, nossa? é Porque que- eu tenho outra impressão sobre isso. É que ele colocou, eu acho que a nossa geração acima dos 20 e poucos, que já não mora mais com os pais. Não, mas pensando agora, tipo... Os você de vê- 40 e poucos você vê fazendo isso, 50 anos, é difícil. Você vai ver mais de 30 anos fazendo isso. Mas a gente vê muito ainda, tipo, camiseta do Hugo Boss falsa e querendo, sabe assim... Porque, nossa, tanto de conta no Instagram de grife, assim, de marcas. Só em São José eu já vi umas 6, 7 lojas, sabe? Tipo assim, você pedir agora... E por que precisa dessas marcas todas? O que referencia isso quando você sai com seus amigos, vai numa festa? Qual a referência que tem quem usa tal marca ou tal marca? Na questão do homem, vai muito contra a mulher e, tipo, se sentir. É o social. Eu sinto que é muito social. Se sentir como? Tipo, inserido, se sentir Superior. foda. Ah, eu sou foda porque eu uso uma camisa de 500 pau. Sim. Então, quando todo mundo tá com uma camiseta de 100, você vai querer uma mais cara pra se sentir superior, porque você quer se destacar. Quando todo mundo tá no padrão, quem não tem vai buscar alguma coisa de se inserir naquilo. Então você vê, tipo, especialmente nessa questão de MC, de gente que, sei lá, traficante, que ganha muito dinheiro e compra as correntes de ouro, aí aquele vira o pica, entendeu? E quem não tem vai arrumar maneiras de parecer com o pica. Aí quando todo mundo fica parecido, o cara vai querer mais, vai querer 5 anéis, vai querer
Aí vai pros outros lados, entendeu? Aí vem uma pergunta. Você falou MCs, traficantes, não sei o Sim. que lá. Quem são os caras pica mesmo que vocês acham assim no quesito de os tops? A galera da sua geração, se você fosse... Porque a gente já conversou sobre isso em casa, né? Sobre quem são os 5 top. Mas assim, na sua galera, não do Jorge. Aham. Quem que você acredita que se a gente juntassem 10 pessoas ali, 5 deles que seriam unânimes, assim, ou sei lá, mais votados? Não consigo dizer exatamente qual, mas jogador de futebol tá entre, com certeza. Artista, sem dúvidas. Eu diria que pouquíssimos, tipo, nenhum cientista ou intelectual, nenhum empresário, entendeu? Tipo assim, ninguém, digamos que usa ali, sabe assim, tem uma cabeça mais analítica, tipo, pô, esse cara criou isso, esse cara é o pica. Não, você pega 10 pessoas da minha idade, jogador de E futebol... o que você MC, acha disso? Ator. Ator. Então, o que você acha disso? É uma valorização de que, pra mim, eu não vejo sentido. Assim, sabe assim, eu não vejo, pô, um motivo pra idolatrar o Neymar. Caraca, eu vejo o contrário disso, entendeu? Mas, tipo, você vê os jogadores em volta idolatram, e eu acho que o que faz as pessoas idolatrarem seria o dinheiro, a fama, o poder e mulheres. Riquezas e mulheres. E o que você idolatra? Eu, Não que deva se idolatrar algo até, Não, mas sim. o que você acha legal? tipo, aquele ponto que eu olho e quero chegar lá, Uhum. eu acho de, tipo, bem-estar consigo próprio. Eu digo, Sem frase bonita, vamos colocar pessoas. Pessoas. mas eu não... Quem são os caras que você olha? Você me mostra o Elon Musk, você me mostra o Jeff Bezos, você me mostra esses Mas caras é que eu todos. não tenho acesso aos problemas reais das cabeças dele. Tipo, você é um cara que pode ser uma inspiração muito fácil. E é uma das minhas 5 inspirações, com certeza. Mas, tipo, fica naquele lado que você tem uma perspectiva... Tipo, a gente mora na mesma casa, entendeu? Uhum. Talvez pra outra pessoa você seja pior ou mais idolatrado ainda. Mas eu acho que eu te conheço melhor do que todas elas. Essas outras pessoas eu não gosto de falar. Porque, tipo, eu não sei quem elas são. Mas é que assim, eu penso o seguinte, igual você citou jogador de futebol e ator, né? Eu particularmente acho que todo esportista de alto nível é foda, em algum aspecto. Sim. Porque quando a gente fala, por exemplo, de Cristiano Ronaldo, ele é, pra mim, a maior referência que eu tenho de determinação e disciplina é o Cristiano Ronaldo. Eu não consigo... Pelo que ele vende e mostra, sim, eu também Sim, acho. e pelo que ele faz. Uhum. Porque a gente compara o Cristiano Ronaldo com o Messi, e ele mesmo fala isso. O Messi é um cara que nasceu com o dom. O Cristiano Ronaldo não nasceu com o dom do Messi, só que ele conquistou através da disciplina. Tá. Então, não necessariamente você idolatrar. O problema é o porquê você idolatra o Neymar. Entendeu? Porque Esse é o problema. É a mistura do resultado pelo ser. pelo ser, exatamente. Então, é nesse ponto que eu queria chegar, porque, sinceramente, quando eu vejo essa juventude olhando um MC, fez lá uma música, bombou, e que fala de tráfico, que fala de sexo depravadamente e tal, e aí ele vira uma pessoa que eu gostaria de me espelhar, isso é muito triste. Porque ele nem sabe tudo que o cara passou pra chegar lá. Ele não quer se espelhar na trajetória, ele quer se espelhar no sucesso. Exato. Então é outra coisa. Bem, hoje você tem estudado mais o que na sua vida? Filosofia. Por quê? Por que filosofia? Você diz dentro da escola ou dentro de fora? Não, na escola todo mundo tem um padrão de estudo. Sim. Agora nós O que queremos te falar interessa? sobre o que te interessa, que você busca. Sociologia e filosofia. Por quê? São coisas que me provocam. Sociologia, por exemplo. Vamos lá, Certo. coloca um tópico. Tipo, não. Ontem você veio falar comigo sobre Karl Marx. Sim, que eu aprendi bastante sobre ele, que eu me interessei bastante. Conte-me mais. Não. Primeiro é o seguinte. Você aprendeu bastante sobre ele com uma professora do quê? Não, De qual área? professor. Ele dá história e sociologia. Basicamente isso, lógico. Sim. Só um parênteses, né? Eu estava vendo uma coisa sobre a história do Exército Brasileiro e foi interessante que quando eu estudei no cursinho, né, a professora de história, obviamente esquerdista, né, e tal, e, pô, ele falou um monte de coisa e uma delas ele falou que o Brasil deixou um lago de sangue de mulheres e crianças no Paraguai, na Guerra do Paraguai. Aí eu tava vendo lá, tinha um cara lá do Paraguai lá que era meio que um ditador do Paraguai que tentou tomar tudo, e esse cara já sem exército, ele botou
coisa nas crianças para parecerem homens para ir para a guerra. Então, a mesma história pode ser contada de duas formas, né? Certo. E sempre quando nós temos professores, a gente imagina todos eles como gênios. O professor te ensinou que 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6. Ele se torna, pô, meu professor sabe tudo. Ele é referência. É. Quando você está aprendendo essas coisas, tem viés político ou não? Dentro da minha escola, eu sinto que na maioria dos professores não tem. Tá. De sociologia e história não tem viés. Eles fazem questão e deixam isso claro de não misturar. Querendo ou não, a gente acaba misturando um pouco, mas torna-se muito imperceptível. Tipo, não é se olha e fala, caraca, não, esse cara vota nessa pessoa e ele pensa assim, e ele deve odiar todo mundo que tá aqui, porque, sabe assim, você não sente isso, de verdade. Tá, e o que te fez gostar de sociologia ou de filosofia? Ou se quiser separar também. As duas andam muito ao lado, mas as coisas que me interessam em cada uma delas são separadas. Então, pois Conta aí não. pra nós aí, velho. Eu acho que em sociologia são perguntas bem complexas, hein? Mas tudo bem. Não, mas é pra ser complexo. Tá. Filosofia, eu acho que seriam mais conceitos. Tipo, conceitos e reflexões, sabe? Indagações. E não é nem sobre a resposta, é sobre Obrigado. a pergunta. Entendeu? Eu acho que isso... Exemplifique aí pra gente, pra quem tá assistindo. Exemplificar? Não, eu posso, mas é que sempre quando você dá um exemplo, você favorece alguns e ataca outros. Tudo Isso bem, também tudo bem. Tá, A partir do tá. momento onde você está disposto a falar em público, corre muitos você está riscos. correndo o risco de ser agressivo, porque para umas pessoas Sim. qualquer coisa que você falar agressivo, outros que tem um viés diferente, seja de político e tal, ele vai achar que você é um imbecil, o outro vai dizer que você é um gênio. Eu quero Certo. saber o que você pensa. Tá. Eu sou um cara inquieto, um questionador. Então eu tô quanto a muitas coisas que me provocam. Seja relacionada a crença, religião, a estilos de vida ou até a pensamentos ideais soltos. Entende? Uhum. Por exemplo, questão de Deus, por exemplo, questão de vida pós-morte, por exemplo, questões de situações reais no nosso planeta. Talvez aí eu acho que entra mais na questão da sociologia, porque daí eu entro muito em economia, que é uma parte que me interessa. Eu misturo as três. Eu acho que eu vejo tipo filosofia, sociologia e economia juntos. Porque Tá. eu queria, não sei, me provoca, entendeu? Eu vejo os problemas e falo, caraca, pode não ter solução, mas tem alguma coisa que podia estar diferente. Tá. Explica pra gente algum estudo de sociologia ou de filosofia que você gostou e que você foi a fundo para que as pessoas conheçam. Pode ser o que eu te contei recentemente, da estupidez? Pode. Da estupidez. Eu quero Estupidez, saber. é isso, você fala isso, mas não é tipo, pô, a pessoa é idiota. É tipo assim, tinham dois caras em 1980, não, 1800, e eles estudaram a estupidez, eles criaram assim um conceito de algo que era um padrão da sociedade, planejado e padronizado. Tipo assim, a estupidez, que seria um ponto, e daí a gente vê muito na referência do fascismo, do nazismo, tipo Mussolini, Hitler, porque é sempre um cara dominante e a fala ativa dele, uma fala ativa passiva do dominante que as pessoas deixam e ouvem tipo como o ser superior e que o cara tem razão de tudo. Você vê isso dentro de casa, dentro de igreja, dentro de qualquer seita, Sim, assim. sim. Aí a pessoa que, tipo, a pessoa pega como wow e ela ouve tudo sem questionar. E ela fica com aqueles vieses cognitivos, que seria, tipo, usando um termo complicado, o autoritarismo moderno. Que é por volta das redes sociais. Porque as redes sociais amplificaram, tipo, esse processo muito. É, tipo, incrível. Deram voz a muito imbecil. Exatamente. Eu vou fazer só um comentário sobre Tá. isso, né? Que é o seguinte, hoje em dia, o que que acontece? As pessoas, se você tem uma posição X, você não escuta nada sobre a posição Y. Isso ele vai falar, o viés de confirmação. E vice-versa. Então, e daí, se você não escuta o outro lado, você é massa de manobra, entendeu? Você está sendo manipulado. Então, é basicamente isso. E a definição de estupidez, qual que foi? Calma aí. Um exemplo base assim, do viés de confirmação que a gente tem com o TikTok, Instagram, algoritmo, é tipo, eu sou de direita. Aparece um cara de direita falando, eu curto e mando pros outros. Comendo, Às vezes é nem isso termina mesmo. que o cara de isso. escutar o cara. Não, o cara qual que é a bandeira que tá no fundo, qual que é a cor, fechou, gostei, segui, curti. Vai aparecer o quê? Mais dele, e gente falando mal do outro lado. Você não amplia a sua perspectiva, ela fica tipo centrada. Exato. Seja em série, em livro, mas rede social principalmente. Mas a estupidez que a gente tava vendo... O que você perguntou, perdão?
E definição. qual foi a definição de estupidez desses caras que estudaram lá? Definição É. é que tiveram algumas. Continua o conceito Vai, lá. Mas o basicamente raciocínio, era a falta de pensamento tipo, próprio. que é o que a gente tá vendo hoje. A gente tá fazendo isso. A gente está vendo isso sempre. É. Na história é que hoje toda. tá mais escancarado. Pois é, mas... Antigamente a informação que a gente tinha era na escola, era o que o professor Não, mas tinha o falava. jornal. Entendeu? É. Na outra vez tinha o palanque, quando as cidades eram menores, subia um cara lá no palanque e falava. Na verdade, a estupidez é a não discordância, não preponderância de algo, simplesmente aceitar e seguir. É porque é muito mais fácil a obediência. Ser um pensador livre por si só gera Dá trabalho. trabalho. Exatamente. Não só trabalho, mas se você se torna agressivo. Porque aí vem o ponto. A base do estúpido é que tudo que você fala contrário, ele se sente agredido. É isso. Aí, tipo, e chega num ponto... Esse é o problema da estupidez. Ofendido. É a exatamente. estupidez máxima. Quando ninguém pode contrariar porque se torna uma agressão, chegou no ponto de estupidez máxima. Essa foi Isso. uma das definições dele. E, tipo, chega num ponto que você não pode falar porque você vai ser silenciado à força, você vai ser, tipo, retirado da sociedade de alguma maneira, né? Deixado de lado. A gente vê isso, tipo, com Spinoza, Lutero, que teve que fugir. A gente vê isso dentro da religião, dentro de política. Igual a gente teve... Filho, se você for na rua numa passeata dos vermelhos e gritar qualquer coisa de direita, eles vão te dar bicuda. E do Até outro time lado, de igual. futebol, E se você, time de futebol, e se que é você for, estupidez. se você for numa passeata na época dos bolsonaristas de vermelho, os caras te tiravam na bicuda. Ou seja, a estupidez nos dois lados, elas são equivalentes, é igual. Não existe o correto Isso e é o o errado. Thomas Shelby, ele fala isso. Né? Na verdade, Como que ele fala? A política é uma esfera, que ele era de um partido e foi para o outro. Quando você vai totalmente de extremo para um lado, tipo de direita, você vai encontrar alguém que foi extremamente para o outro lado, de esquerda, e se encontraram e são exatamente iguais. Exatamente. Exatamente isso. E esqueci agora a palavra, me fugiu. Tem uma frase que eu gosto muito, diz assim: eu nunca vi o imbecil hesitar. Porque ele tem sempre certeza. O imbecil, ele vai. Todo radicalismo flerta com a estupidez. Sim. Porque você não dá margem para escutar o outro lado. É basicamente isso. Cessa. E na filosofia, o que você gosta? Na filosofia? É que eu fui pro lado da filosofia porque ela me trouxe conforto. Eu acho que eu tava, tipo, naquela situação que eu penso assim, não é possível que ninguém já pensou como eu, isso me trouxe uma solidão, sabe? Tipo, tava perdido mesmo. E quando eu encontrei conceitos, termos estudados há 2.000 anos do que eu tô pensando, eu falei, isso é um mundo novo, entendeu? Tipo, eu me encontrei aqui. Eu tava, tipo, com as minhas indagações, com as minhas reflexões, e elas estavam me provocando, e eu falei, tipo, caraca, eles já passaram desse ponto, sabe? Tipo, já passou daí. Aí foi quando, tipo, a minha cabeça abriu, minha perspectiva abriu, e daí eu, tipo, mergulhei, entendeu? E tô nadando na metáfora. Tá certo. Eu, com 15 anos, eu pensava em meninas, jogo de futebol e matar aula. Por isso que eu digo que a cabeça dele é complexa. Tipo, eu com 15 anos vendo o Jorge, eu era um imbecil. Na verdade, o Jorge, eu mostrei uma vez uma fotinho, não sei se vocês já viram na internet, é muito legal, que mostra lá assim, qual é o seu maior medo? Aí um carinha coloca, meu pai, a outra, minha mãe, a outra, não sei o que lá. Aí um carinha fala assim, do universo não ter final, não sei o que lá. Aí o último lá, eu tenho medo do de cima. Então, é isso que gera medo. Porque aí vem um ponto muito importante, né? A estupidez, ela traz felicidade. E é nessa maré de felicidade que os gurus vivem. Porque a partir do momento onde alguém me diz como agir e daquele jeito é o certo e eu começo a agir, eu me sinto participante, eu não me sinto responsável por nada porque eu estou seguindo e eu simplesmente vou. E seja isso em todos os âmbitos. Né? Se um cara decide seguir isso na religião, na psicologia, na filosofia, em qualquer que for, ele vai se sentir tranquilo porque alguém disse para ele seguir. E o ser humano muitas vezes precisa disso. A maioria. Sim. Então, quando você abre essa porta da estupidez e fala, não, eu quero ver todos os pontos e tomar minha própria decisão, isso gera um vazio interno, uma solidão. E detalhe,
os governantes estão se deleitando com essa imbecilidade do Lógico, povo. lógico, Porque lógico. tá Assim todo como Hitler, mundo- Mussolini. porque tá todo mundo cada vez mais perdido, e eles vão falando o que você tem que fazer, o que você tem que fazer, e você vai fazendo, achando que tá certo e tal, e daqui a pouco você olha pro lado e fala, caralho, eu fiz tudo isso mesmo. Sim. É uma alienação que acaba virando um vírus. E é muito útil. O problema é que, tipo, Lógico que é a útil. gente não pode se conformar, porque por mais que ela traga conforto, ela não traz, tipo, pra mim, tá bom, eu vou ser esse estúpido e eu vou só impactar minha vida. Não, a gente impacta terceiros. Você vê, tipo assim, o Mussolini na Itália com o fascismo, as pessoas não só se ferravam ali dentro, elas atacavam as outras, entendeu? Porque é sempre essa conquista por poder. Quando a gente viajou lá pro Nordeste, eu senti isso como, tipo, um experimento social mesmo, sabe? Assim, porque Eu quanto falei mais sobre isso hoje. mais ignorantes as pessoas estão, mais elas vão acatar sem questionar e nem buscar saber. E a única solução é a educação, que ninguém vai atrás. Então, não. Eu não vejo esse problema e nós vamos falar sobre isso no próximo podcast, se for com uma pessoa que eu tenho na minha cabeça. Mas quando a gente fala de Nordeste, que fique claro, Norte ou Sudeste e tal, nós estamos falando em locais onde há uma distribuição de renda completamente desordenada, onde os governos, como muitos de vocês já sabem, nós não estamos falando do povo nordestino, que não tem nada a ver. Eles são gente de carne e osso. Nós estamos falando da liderança e de como é feito. E você vê isso por índices de desenvolvimento social, de IDH e de pobreza, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas entendem que pode ser algo Não é agressivo. pessoal, é. Não, de forma nenhuma. É que nós estivemos numa área do Nordeste maravilhosa, tá? O Caribe brasileiro. E quando você atravessava a rua da área hoteleira, era uma pobreza absurda. Sim, ó, Uma falando- tristeza. A gama de produtos que você tem para consumo alimentício é pobríssimo. Pobríssimo. E é o que Nossa. tem e é isso. E isso automaticamente vai gerar poucos nutrientes também para as crianças, para o desenvolvimento e tudo como a gente já sabe. Mas voltando agora, você poderia falar, há um tempo atrás você estava com seu avô e seu avô se demonstrou um bocado de direita, eu não sei se ele é, acho que ninguém conhece, sabe, né? Mas você foi explicar para ele viés De confirmação. de confirmação. Como que é? Com Eu o mito da expliquei- caverna. eu expliquei com a alegoria do mito da caverna de Platão. E o viés de confirmação é totalmente explicado com isso e a estupidez também. Que eu vou simplificar ao máximo. Que é basicamente assim. Tem uma caverna. Imagina no nosso mundo uma caverna. E ali tem algumas pessoas acorrentadas e só olham para uma parede. Aquela parede, ela tem reflexos de algumas sombras, né? São sombras. Vem uma luz ali. só de um ponto Isso, contra a uma fogueira parede. ali e sombras de alguns papéis que o pessoal no fundo da fogueira ali fica brincando. E eles, digamos, é tipo uma construção, né? Não daria pra fazer exatamente, mas digamos que eles nasceram, na vida real a gente vê isso. Eles nasceram só com aquilo sendo a realidade deles. Aquilo é tudo que existe e não tem nada fora disso. Até que uma pessoa conseguiu se soltar e foi rastejando até para fora da caverna. Quando ela saiu, a primeira coisa que aconteceu foi a luz do sol, a luz do mundo, ofuscar totalmente a visão dela. Ela, sabe assim, ofuscou totalmente, ela não conseguia enxergar direito as coisas, e depois de um tempo, ela foi ver o mundo como ele realmente é, que é a metáfora, né? Ela conseguiu ver as árvores, os animais, e viu que tudo aquilo era muito diferente daquilo que eles tinham na caverna. Que aquilo na caverna era uma coisa muito limitada, muito assim, artificial comparado a tudo aquilo que existe. E dela chegou, né, falou, meu Deus, eu preciso contar para as pessoas o que eu vi. E voltou na caverna e chegou para todo mundo. Tipo, pessoal, não, isso daqui, a gente tem um mundo lá maravilhoso lá fora, isso daqui não é nada, nananã. E as pessoas, presas naquela realidade que eram tudo que elas tinham, ameaçaram de morte a pessoa. Elas não chegam a matar, mas elas falaram, tipo, você tá louco, sai daqui senão a gente vai te matar. O que aconteceu? A pessoa teve que se exilar, ela não pôde mais conviver com a sociedade dela. E que o viés de confirmação é isso, tá todo mundo preso nos seus próprios vieses, na sua própria realidade, e que é muito desconfortável sair daquilo, sabe assim, abrir o olho, ofusca, dói os olhos, é um mundo completamente novo. E trazendo isso hoje para a nossa realidade, você já teve
tentando conversar com pessoas que pareciam estar acorrentadas e você era o cara que viu alguma coisa fora e você sofreu dessa forma? Não tem. Tipo assim, as pessoas mais complicadas são aquelas que, mesmo vendo diferente, elas não têm ouvidos, entendeu? Mas será que isso não seria mais feliz? Hã? Aquele que só conhece aquilo ali que ele via, aquele que só via aquele negócio, para ele tá tudo bem, amanhã eu vou ver isso de novo e a minha vida é essa. Como uma pessoa que vive na pobreza e fala, não, essa é a nossa vida, nós nunca vamos sair daqui. Ou como aquele que vive com uma doença e acha que aquela doença já faz parte dele, seja qual for. Sim. Será que não é muito melhor do que hoje, com a juventude que vocês têm, com excesso de informação mostrando várias outras opções, e você querendo sair da caverna, mas talvez não tenha possibilidade, até porque algumas delas são falsas e outras estão muito distantes, qual será que é melhor? Olha, pai, dentro da alegoria, né, da caverna, as pessoas que estão lá, elas não estão atrapalhando diretamente a vida dos de fora. Elas estão bem. Sim, porque é um mundo totalmente à parte. Só que a gente está falando de algo, tipo, você tá preso na sua caverna e a gente tá todos os dias juntos. Entendeu? Tem algumas coisas que com certeza vocês já sentiram isso. Não dá para conversar com a pessoa. Chega num ponto que não dá para você ficar perto. As relações sociais são atrapalhadas, as relações de família, as relações... Tipo assim, você não quer alguém votando no político, alguém é recheado de vieses. Porque ela não tem um pensamento crítico formado. Entendi. Sabe assim, analítico. Ela só foi manipulada por algo ou alguém. E isso é perigoso, é sobre a estupidez, entendeu? É um risco para a sociedade. E quanto mais isso se espalha, mais cada um vai estar na sua certeza, na sua realidade. E como que a gente vai viver junto? Vai chegar num ponto que é só intolerância. É difícil fugir disso. Porque, assim, eu estudei, você estudou, o Jorge estudou e tal, mas eu já passei muitas vezes isso de pessoas me mostrarem coisas diferentes do que eu penso e eu não me interessar. Sim, sim. Pô, não, eu tenho um caso de uma professora que deu aula para Thaís e tal, e era esquerdista, ela falou assim, mas você estudou o quê? E eu falei para ela que ela estudou, nossa, que merda. Eu falei, você estudou o quê? Ah, eu fiz Federal de Marketing, uma bomba. Puta, que merda. Mas para ela eu sou um imbecil, ela é esquerdista e o modo que eu penso é imbecil e eu penso o mesmo dela e encerrou a conversa ali. Não teve Quando o legal seria eu olhar ela como uma pessoa que poderia me passar informação, assim como, por exemplo, tem uma professora de filosofia, a Marilena Chauí, e ela falou um negócio, porque ela é uma das maiores assumidades sobre a Spinoza do mundo, e eu passá-la para uma pessoa que tem um viés muito forte de direita, ele falar, eu não ouço essa mulher. Eu falei, ela não está falando do viés político dela, ela está falando daquilo que ela entende. Exatamente. Certo? Então as pessoas fecham, como por exemplo, aquele cara que é o patrono da nossa educação, lá, Paulo Freire. Ele deve ter um monte de coisa ruim, mas tem um monte de coisa boa. Eu já não quero nem ouvir falar desse bosta. Exato. Mas por quê? Porque a galera da direita começou a meter o pau nele pelas coisas ruins, mas não quer dizer que ele é um... Que ele é só ruim. Só ruim. Não, o próprio Olavo de Carvalho. A galera da esquerda faz piada com o cara o tempo inteiro. Quando ele morreu, ovacionaram. Felicidade. E é muito louco, porque quando um ficou doente do lado de lá, eles falam, o cara é uma vida e tal, mas quando morreram do lado Lógico, de cá... aí foi exatamente o que o Jorge falou, e o meu problema é que o cara que saiu da caverna vira perigoso e o cara que está dentro da caverna vira perigoso. O problema todo é você aprender que não existe certo e, ao mesmo tempo, o certo é. Ele não é o que você acha, é o que você falou ontem de Sócrates, lembra? Sim. A verdade não se acabou. Então, só que no mundo, eu tenho esse debate sempre, não existe um mundo. Existe a sua perspectiva de mundo, certo? Bom. Então as pessoas querem colocar o mundo delas no mundo de todos. E aí é a hora onde você ultrapassa uma barreira do tipo, cara, eu não enxergo dessa forma. E é muito louco porque essa visão de mundo, assim, você tem sua percepção e você tem a perspectiva. Isso. Então, as pessoas querem colocar a percepção delas na vida dos outros. Na sua perspectiva, que é diferente. Só que elas não querem olhar os outros com perspectiva. Também. Entendeu? Que é você olhar o todo. Pô, aquele cara, ele faz isso, mas
eu não concordo, mas espera aí, por que ele age dessa forma? Tem que ter alguma coisa por trás. E elas olham e falam assim, é diferente do que eu penso, então foda-se, eu não ligo, esse cara, essa errado pessoa e não acabou. presta, tá errado. E, igual você tá falando, não existe a minha verdade, existe a verdade. E só para complementar o negócio do certo e errado, eu tava esses dias conversando com o pessoal e eu falei, eu adoro quando as pessoas falam para mim, você está errado. Eu adoro, porque eu olho e falo, é mesmo, acabou a discussão. Porque Sim. a partir do momento que você fala pra mim, eu estou errado, É complicado. porque daí assim, então você sabe o que é o certo, elucide a minha mente, Isso, porque... me ilumine. Ilumine, porque eu não tô entendendo, mas é sempre assim. A gente vai morrer estando em algumas cavernas, né? Usando a metáfora. Sim. Mas o importante, pelo menos eu aprendi isso e vi como algo real e vou passar quando eu tiver liberdades, né? É não se conformar. Quando Sim. você se conforma com o mundo, com a situação, com a realidade que você tá, aí isso vira um problema. Então vamos para um lado muito interessante disso, né? Você me fala que você gosta de filosofia, que você gosta de buscar informações. Vamos colocar com o mundo de hoje. Eu estou mudando minha alimentação, inclusive foi meu filho que me ensinou sobre disciplina, me dando várias pauladas, eu agradeço ele. Hoje eu me exercito todos os dias e cada vez mais eu estou assistindo coisas sobre alimentação, né? Manda. É. E é bom. É bom. E aí o que acontece hoje, apareceu um cara falando que o pior alimento do mundo é o ovo. Cara, E o que eu entendi? Nos últimos 1.500 vídeos que eu assisti, o ovo era o melhor. É bem isso. Lembra que eu falei que o cara da caverna, ele tá mais tranquilo? O cara do guru, porque o guru falou que ovo é bom, ele come. O guru falou que carne de porco é ruim, ele não come e ele tá feliz, ele tá seguindo. Hoje, com esse excesso de informação e todas conflitantes, e o pior é que sempre assim, médico neurologista, médico não sei o que lá, que a gente nem sabe se é. Não, a gente nem sabe se é, certo? E como a verdade é, e a perspectiva de cada um e tal, como você imagina que vocês vão sobreviver no futuro se não existe um certo, se não existe um caminho a se seguir? E aí o carinha aqui, eu fiz um vídeo, não publicaram na minha última live, falando, todo fortão agora é nutrólogo, nutricionista, conhecedor de tudo. Toda gostosa agora pode falar o que você deve comer, o que você deve suplementar e tal. Aí aparece um cara, você viu, com 31 anos, eu acho. Que morreu agora. Ele era um especialista em longevidade. Então deu um ataque cardíaco. 31 anos. Né? E aí eu penso o seguinte, essas pessoas são criminosas, porque elas estão dando pontos de vista sem a base de estudo, e tem gente seguindo, e quantas vezes eu te mandei de cara que malhava novinho e tal, e morre de infarto, e não é por causa de malhar, é porque fica tomando lixo. E os lixos são todos vendidos por esses fortões que viraram nutricionistas, estudados e tal. Sem dúvidas. Como é que vocês conseguem definir o que é certo e o que é errado nesse mundo? Calma aí, o certo e errado a gente tem uma parte mais ética, mais moral. Não deles. Eles não têm. Eu estou dizendo de vocês recebendo esse tanto de informação, como é que vocês definem o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que é moral, o que não é e tal, baseado no tanto de informações conflitantes que vocês têm. Eu acho que não decidiram seguir ninguém, mas relevando tudo que eles falam. Porque eu acho raro, assim, acontece, mas pode ter gente que vai chegar e vai falar o que... Uou, tive um sonho, é isso. E falou. Mas geralmente cada um viu alguma coisa e tá no seu viés de confirmação. O cara que falou do ovo, provavelmente ele viu alguma pesquisa. Pode ser realmente que o ovo seja um lixo. É verdade, a gente não tem. Mas, tipo assim, ele provavelmente viu uma pesquisa que talvez ele não viu a fonte, talvez a fonte convenceu ele, talvez era uma fake news, e ele decidiu, caraca, e contou pras pessoas. Ou talvez ele só quer Ibope. E quando você contraria, você Ibope. Só que o problema é que pode ter um senhorzinho ou um jovem, uma pessoa que ouça aquilo e tome como verdade. É por isso que tem que ter o pensamento livre, o pensamento próprio. O exemplo disso, esses tempos atrás, um amigo meu chegou e falou assim pra mim, eu não faço aquecimento antes de malhar. Eu falei, por quê? Não, porque os caras falam que não é bom. Eu falei, cara, faz 30 anos que eu escuto falar que é bom você fazer um alongamento. Um alongamento é aquecimento. O que você não deve fazer é cardio antes do treino. Sim, mas ele falou de alongamento Mas aí tem outra também, né? Você fala um A, nego entende B.
E daí eu falei, cara, mas é muito diferente isso e aquilo. Aí eu, vendo lá as coisas de malhar, que eu gosto e tal, eu vi um cara falando isso. Só que eu já vi vários outros falando o contrário. Esse é o problema, O problema é o seguinte, como você escolhe quem você vai levar a sério ou quem você não vai levar a sério. Não tem como. Eu acho que até tem, porque tem pessoas que têm mais respaldo. Bem, aí vem um ponto, né? Eu, por exemplo, eu vejo estudos de Harvard, de Oxford, de não sei o que lá, quando eu quero saber de alguma coisa, eu busco. E eu já li estudos de Harvard, de Oxford, que eu falei assim, cara, isso aqui foi pago pela indústria farmacêutica. Muitos deles. Mas eu decidi que foi porque ele contrariou em muito o que eu criei. Então, esse é o problema. O problema do que o Jorge falou de viagem de confirmação, voltando para isso, é que é o seguinte, se o cara entende que o ovo é bom, ele vai, chuta esse cara e só vê de que o ovo é bom. E não dá valor em todos que estão falando que o ovo é ruim. Ou seja, e eles querem, por exemplo, às vezes travar a internet, aquele negócio todo, né? Não me lembro o nome disso, tal. E por um lado tem um ponto positivo e por outro lado tem um ponto negativo. A regulação da internet. Porque, por exemplo, se o cara fala de um estudo, se um cara aparecer lá e falar fumar faz bem para a sua saúde, esse cara pode impactar muita gente. Imagina, toda vez que eu vejo alguém seguido por 12 milhões, 20 milhões e tal, nunca alguém de relevância mental, no meu ponto de vista. Mas sempre é uma pessoa que é um influenciador, não é um educador ou alguém que passa. Se Luva de Pedreiro falar que fumar faz bem, vai ter um monte de criança que vai querer fumar. Qual o risco disso? E aí você fala, esse cara influencia as crianças. Influencia quê? Então, mas aí eu acho que não é responsabilidade. Bem, e nem é o nosso assunto hoje. Vamos lá, Jorge, mais um pouco. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas dão poder para palhaço de circo. Pai, todo mundo tem liberdade de expressão e de fala hoje em dia. Isso, você pode falar o que quiser. Não é responsabilidade. E antigamente, tipo, mais na época de vocês, quando começou, sei lá, Instagram... Então a responsabilidade de quem que você acha de proteger as crianças disso? É uma questão moral própria. Não, é responsabilidade dos pais. E aí vem o ponto. E é nesse ponto que eu queria chegar, e por isso eu quis tanto entrevistar o meu filho, porque nós vamos falar sobre educação e sobre o que você acha que os pais têm responsabilidade com os filhos, o que você acha que você tem de bom na sua educação, perto da educação, do que você vê fora, e o que você acha que você tem falta. Tá bom. Né? Você conhece bastante pessoas. Já viu pessoas que têm uma educação que você acha que é ruim para elas? Sim. Sim. E o que você acha que elas têm mais falta? Pais, prestem muita atenção nisso. Geralmente os filhos que se dão, não diria que se dão mais mal, mas estão pior encaminhados, sabe? Tipo, não sabem quem eles são, o que eles fazem da vida, são quando os pais, ambos os pais, são algum extremo. Tá. Sejam radicais. E eu não digo, tipo, radical em um sentido. Eu digo, tipo, num sentido que importa quase tudo. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que os pais não se importam. Assim, tipo assim, não querem saber onde o filho tá, não querem saber o que ele tá fazendo, que horas ele volta. Sabe assim, ele vive sozinho. Isso é bom ou é ruim? Isso é muito ruim. Por quê? Porque esse excesso de liberdade faz a pessoa ficar, assim, perdida. Tipo assim, se eu sou não soltado... tem referência. Se eu tô solto no mato e eu não sei, tipo assim, eu não sei o caminho, eu não sei pra onde eu vou, eu posso fazer de tudo. E isso é perigoso pra própria pessoa, sabe? Tá. É onde eu vejo mais, tipo... Ele não se sente amado porque ele não tem limites. Não tem atenção nenhuma, não tem... Ele não se sente guiado. Ele não sabe pra onde ele tem que ir. Tá. Mas eu vejo até como uma falta de amor. As crianças, pelo que eu já vi estudos, que os pais dão tudo, fazem tudo, mas não tem rigidez e controle daquele negócio, ele não se sente amado. Porque a partir do momento onde você reclama da sua mãe, que acontece, ou do seu pai, pô, vocês querem... Porque eu tenho sexta-feira, eu queria poder sair tal, com quem que você vai, na casa de quem, então me manda a mãe me ligar e conversar e tudo mais, parece chato, mas isso é uma prova de amor, de cuidado. Eu tenho uma amiga, pai, da minha sala, que a vez que ela ficou mais tarde numa festa, que foi uma de 15, foi 10h30. O pai dela é coronel, da aeronáutica, São José dos Campos. Então. Então, por isso. E isso não é nada bom pra ela.
Você Ok, vê como você- ela não tá você- bem você- Mas aí é o emocionalmente. excesso também. Aí É. é o extremo. Exatamente, são os Esse extremos. é o extremo, Tem é. que ter um equilíbrio. E todo equilíbrio, assim, dentro de pais, principalmente, vai ter extremos aqui e tranquilo aqui. Então vamos pensar E- para o Jorge, o que ele Tá. tem visto que seria bom e depois o que seria ruim. Tá. O que eu vi que é bom, mas poderia ter sido muito ruim, foi como eu captei, foi tipo, eu diria que talvez não opostos, mas a variedade dentro da minha casa. Tá? Mas o quê? Não opostos, porque não são nem um pouco, não chegam a ser opostos, mas a variedade presente na minha casa. Diferença de Diferença pensamento de em pensamento. várias E coisas. de pessoa, como um todo. Diversidade. Exatamente, a diversidade. Com limite, porque a gente sabe que a diversidade vai até um limite do todes. Antes, tudo bem. E qual que é a Eu digo, diversidade? tipo, você é mãe, vocês se encontram em algumas coisas, Uhum. entendeu? Sejam elas de valor, sejam elas de crença, sejam elas de pensamento mesmo. Uhum. Outros muito diferentes. Dentro de casa, talvez eu poderia ficar perdido, porque eu não sei qual referência. Tipo, será que eu sou um? Será que eu sou outro? Tipo assim, poderia trazer esse sentimento, mas eu sinto que não, porque fez o que eu mais valorizo numa educação, que é o pensamento livre e próprio. Eu não quero chegar, tipo assim, eu sei que quando eu tiver filho eu vou mudar muito meus pensamentos, tudo. Essa é a minha ideia agora, com 15 anos, antes de ter filhos. Eu não quero chegar no meu filho e falar, tipo assim, filho, você tem que ser assim, 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 as coisas funcionam desta e desta maneira, e eu acredito que isso é o melhor pra você, e você vai acreditar o mesmo. Eu quero, tipo assim, chegar no momento que eu vou falar assim, esse sou eu, você vai pegar o que eu acho que é bom de mim, vai refletir nas coisas que eu erro e nas que eu acerto pra ver se é o melhor, e vai receber aquilo que você acha bom. O que é ruim, isso pode chegar até em mim, e a gente vai tentar melhorar junto. Sabe, tipo, eu não quero ter o modelo pronto de como meu filho deve viver. A receita. É, Tá, mas você viveu isso? Hã? Você viveu isso? Eu sinto que eu consegui ter essa, tipo... Sim. Que ele não. Ele não viveu isso. Então, Ele tá falando, é mas- diversidade. Mas as minhas condições promoveram isso. Tipo assim, eu poderia ter pego Não, a isso. primeira condição já é óbvia, né? Tá. Vocês podem ver dados aí, 70%, se não me engano, das pessoas que estão na cadeia não tiveram figura paterna Isso. presente, né? Não sei lá quantos dos em tratamento de vício de drogas também não tiveram figura paterna. O que eu entendo é que você tendo mãe e pai juntos, e isso é uma coisa muito importante para mim, Uhum. é porque você chega no equilíbrio que você está dizendo, né? Sim. Por exemplo, quando o Jorge caía e se machucava toda, a Thaís saía correndo e falava, meu filho, eu falava, larga ele, levanta, sobe e vai de novo. Isso é bom. Isso é Exato. E em alguns momentos ele queria chorar, ele ia para a mamãe. Então ele tinha aquele afago, aquele carinho e tal. Com o pai ele tinha outra direção. E eu acho que esse equilíbrio é que você está dizendo. Eles querem a mesma coisa, eles estão na mesma direção de criar os filhos, mas eles têm posições diferentes em algumas situações. O que te traz o equilíbrio, é isso? bom. Sim. Tipo, você tá sentado, ouvindo eu falar sobre como eu acho que é a minha educação e até como ela poderia ser melhor. Uhum. Tipo, isso é algo que eu acho excelente. E você tem isso na sua casa? Sim. O tempo todo, né? E os seus amigos têm isso? Meus amigos, alguns sim, alguns, por exemplo, o pai não tem tempo de conversar, outros, o pai simplesmente não dá pra conversar, né? Porque tem gente de todos os tipos. E eu também tenho aquele tipo que é, a gente não tá aqui pra falar sobre a sua educação. Eu sei como ela é e pronto, entendeu? Sim. Isso me geraria angústia, entendeu? Tipo, ela não é negociável, eu tenho o modelo pronto. Tá, e bom. mas para as pessoas, o que a gente vive, nós sabemos o que nós vivemos. Eu quero que, para as Certo. pessoas, o que a gente pode falar para eles assim, de coisas que você viu que os jovens passam e que tem dado resultado ruim, e coisas que eles passam que tem dado resultado bom. Entendeu? Você falou muito da figura paterna. E o pai às vezes está presente, especialmente na minha, tipo, no meu meio, mas ele não tá lá. Digamos assim, ele existe, mas ele não tá lá. Tá. Entendeu? A mãe geralmente tá lá mais do que o pai. Porque nas classes mais altas, boa parte das mães ficam em casa. Elas não precisam trabalhar para complementar a renda. E o pai, quando... E o pai está trabalhando para caramba para gerar tudo aquilo. E quando... Primeira coisa, quando a gente vê filhos de pais separados, é foda porque os pais que
que são separados, eles amam, eles querem mais o amor do filho do que dar o amor pro filho. Então, eles acabam cedendo em muitas coisas porque eles querem ser amados, eles não querem ser deixados de lado e tal. E eles não conseguem enxergar que isso está prejudicando as crianças. Quando Você está você... dizendo de uma competição de amor. Ele quer ser mais amado, então ele gera mais presentinho e tal, porque ele quer que ame ele também. Ele não quer que a criança fique puta com ele. Uhum. A pessoa, então, ele acaba cedendo mais e ele não direciona. Porque o direcionar é ser chato. O direcionar é você chegar Sim. e falar isso pode, isso não pode e tal. E o pai dessa amiga dele que chega às 10h30, ele é extremo. Ele não tem, o ego dele é muito, ele não tem necessidade, então é o jeitão dele. E outra, ele é o extremo, que é o que a gente falou que é foda. E tem o outro lance, o outro lado, que é do outro amigo dele, que os pais cargueando. Ele faz o que ele quiser, ele vai para onde ele quiser, ele chega a hora que ele quiser, ninguém tá sabendo de nada. É o outro extremo. E daí a gente vê muitos pais falando, eu morreria pelo meu filho. Cara, você morreria pelo seu filho, mas você não perde meia hora do seu dia para bater um papo com seu filho? Então, que caralho de morte que é essa? Na verdade, eu até falei isso na última reunião e eu falo isso sempre, as pessoas não amam o filho, assim, como eles dizem. Eles se amam, né? Quando você fala assim, eu dou a vida pelo meu filho, é óbvio. Porque o meu filho morrer por eu não ter dado a minha vida, ter me escolhido, não seria aceitável para mim, eu iria sofrer. Então prefiro morrer do que viver com essa porra, com esse peso, né? Então tudo que você faz pelo outro é em busca de algo para você, mesmo que intangível. Nós já tivemos essa discussão, inclusive em casa, não foi muito boa, né? E aí, não por nós, né? E aí é melhor cessar com isso. Então, mas me fala de você. Então, da sua educação. Olha, gente, é importante ficar aqui. Eu tomei uma rabada porque eu tenho esse jeito muito decisivo, então eu estou trabalhando nisso. Me perdoe. E também, como é meu filho. Tipo assim, se botasse um amigo meu que não sabe lidar com. Tipo, que. Não, é que ele não gera tipo, problemas psicológicos, né? Mas talvez um amigo meu ficaria meio traumatizado. Inclusive, como é que seus amigos acham que seu pai é? Então, tipo, é que eu sempre falo eu tenho essas três categorias. Tem os nada próximos, que tem uma ideia, os colegas e os amigos que vão em casa próximo. Os nada próximos, que ele é rico, empresário, e é isso. Os colegas, acho que ele tem cara de bravo, tem muita cara de bravo, rico também, e... Rico também. É porque não tem noção do que é ser rico, né? Não, tipo tudo bem, isso. Tudo bem. Não, bravo e rico e na dele. Tipo assim, eu penso nos amigos do rugby, assim, na sua. Os mais próximos veem que você é muito extrovertido, bravo e muito humorista ao mesmo tempo. Tipo, você usa do humor pra disfarçar, sei lá, funciona assim. E muito cuidadoso, assim, muito atencioso, eu diria, tipo, nos sentidos, seja de conversa, de necessidade, né, tipo, dentro de casa ou até mental, tipo alguns amigos meus já sentou, conversou, a minha amiga, tipo, adorou, é bom, né, tipo... É isso. Você sabe que eu tenho uma coisa, né? O que acontece quando você chega falante pra caramba lá e quer me contar as coisas todas, eu trabalhando, né? Fazendo tudo assim, você chega lá, o que eu faço? Quando você acha que vai ser longo, você fala pra eu sentar e vira. E quando é curto, você vira assim e olha pra mim. Então, mas eu acho que o mais importante foi isso que eu aprendi. Eu falo, filho, você quer me contar um negócio? Quero. Eu pego, viro minha cadeira, falo, senta, começa. Isso a gente aprendeu, acho que com o pai. É. Porque o pai é um cara sem saco, mas em casa sempre teve esse diálogo. Vamos sentar aí, vamos bater um papo. Uhum. No fundo, ele sempre queria tirar alguma coisa. E ele dava. Esse é o ponto de vista dele. Tá. O meu é que ele já tinha onde ele queria chegar. Eu me lembro bem na época. Quando ele chamava pra conversar. Não, ou quando vezes... você chamava ele pra conversar? Não, quando eu chamava pra conversar era um saco. Ele não queria bater papo. Tá. Mas ele dava atenção. Sim. Eu sempre me lembro quando eu fui morar fora que ele me chamou e falou assim: e aí, como é que tá a vida? E não sei o quê. Cara, a gente ficou 1 hora batendo papo, eu falando um monte de merda que ele tava cagando e andando. Aí eu falei assim: eu acho que, eu queria morar fora dele. Era isso que eu queria chegar, era aí que eu queria chegar. Porra, por que você não falou logo? Eu tô aqui tenso pra caramba, falando um monte de merda. Você fica tenso quando você conversa com seu pai?
Você fica tenso para conversar? Não. Raríssimos momentos. Não, quando a gente tá devendo, a gente tá tenso. Ah, Quando a gente faz uma caca, não. a gente fica tenso. É normal. Eu tô dizendo no normal. Não. Mas você não faz o que o pai fazia. O pai, ele chegava questionamento. Você é muito mais direto. Se você quer alguma... Eu enxergo assim, se você tem alguma coisa que você quer tirar do Jorge, Jorge, senta aí, eu tô pensando nisso e tal. E acabou. O pai, ele não fazia isso. Mas agem Mas com é que pessoas a gente diferentes, de forma achava que diferente. vocês não falavam a verdade. Mas lógico que a gente não falava a verdade. Então, Não, mas a gente o João tem um tá contato no plural, ético. mas não é no plural. Porque o pai não era assim que o comigo. Marcelo não mente, tá? É. O Marcelo é aquele cara, se ele fizesse uma merda, meu pai olhasse pra ele, tá bom. Eu me entrego. É. E eu mentia na cara dura. Então, por isso que são os contrários aqui, né? E é uma coisa que eu já falei pro Jorge, assuma as consequências, mas fale a verdade. Porque a contrato consequência da mentira é você ter que ficar trabalhando pro resto da vida nela. Então eu prefiro falar a verdade, assuma as consequências e segue em frente. Não tem jeito, que você faz de errado, ele vai ficar pra sempre. Dá a volta ali. Ele vai ficar pra sempre. Porque se você faz 1000 coisas certas, quando você fizer errado, você vai... Aquele negócio do número, que os caras botam vários Eu fiz números. isso, um errado. É, Só um olha o errado. Todo mundo falou do errado, ninguém fala do certo. É assim Sim. mesmo que funciona. Você não sabe o que é isso? Não. Eu fiz isso uma vez também, eu coloquei 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, tal. Aí no 7 vezes 10, por exemplo, eu coloquei 71. Não foi nesse, eu botei 29 no 7 vezes 3. 4, 7. que dá 28. 28. Aí as pessoas chegaram, eu falei, o que vocês notaram? É que chamou mais atenção. E todo mundo, tá errado. Eu falei, pois é, eu acertei 9 vezes e errei uma. O foco está sempre no errado. Ninguém vai te parabenizar. E isso é bom para a vida toda. E esse é um outro problema da educação de hoje. Se você ficar, ai filho, que lindo seu desenho, ai filho, você é demais, ai filho, que beleza, tal. O mundo não faz isso. Mas pra criancinha precisa. Você está falando de criancinha, mas você, por exemplo, eu não fico valorizando como você é fera, eu fico valorizando sua disciplina, seu esforço, porque é isso que é valorizado no mundo, não é ai que meu lindinho do papai. Entendeu? Então, existem momentos, assim como o apóstolo Paulo fala, quando era bebê eu tomava leite, depois eu comia papinha, depois eu fui para o alimento sólido. Tem um momento para todas as coisas, né? O que você gostaria de falar aí pra gente? O que você gosta de falar? Fala aí. Não, eu vou Essa mudar. cara é engraçada, fala. É o bigode horrível, né? Pessoal, depois comentem aí que se o bigode dele é bonito ou é horrível. É que ele sentou assim, engraçado já. Com alguma pressuposição. Fala. Não, eu quero saber o que você gosta de fazer quando você não tem nada pra fazer. Nada pra fazer dentro de casa? Em qualquer lugar, quando você não tem nada pra fazer, tipo, eu não tenho nenhuma obrigação agora. O que eu gosto de fazer? Ouvir música. Música ruim, né? Uhum. Música. Não, há Relativo. controvérsias. É. E aí, o que mais? Não, é pro mundo, é o cara mais ouvido do mundo. Talvez Tá não bom. seja tão ruim assim. Não, mas tipo, sozinho, não tenho nada a fazer. Eu vou mudar, desculpa, eu Diga. vou te cortar. É que tem uma música, acho que é do Capital Inicial, que eu acho demais o refrão. Que é, o que você faz quando ninguém te vê fazendo, o que você faria se ninguém pudesse te ver. Essa é bem pesada. Ah, não, mas o que você faz quando não tem ninguém Não com vale, você é não diferente. vale bronha. Até porque se durar muito, vai durar 3 minutos. Vai ter muito tempo depois. Não, mas Eu digo uma coisa que ele gosta. O quê? Pai, não tem nada pra fazer, pai. Vamos dar uma volta de moto aí, vamos fazer alguma coisa. Ele fica me cornetando, Verdade. corneta a Sara. Mas Ele... não é a moto. É o momento. é É. o pai. Mas a moto é muito... Não. sim. Se eu falar pra ele, vamos de carro uma lá, não ferramenta. quer. Ele quer dar o rolê de A moto. não ser que eu queira conversar, tipo, no caminho. Aí o carro é a melhor opção. É. Mas a moto eu vou ouvindo música. E eu fico macho, Cara, porque ele eu- fica mexendo aqui atrás de mim no celular. Eu falo, para com essa merda, pomba, vê o ambiente, vê as coisas. Não, mas ouvir música ainda. Você pode Ah, ouvir não, é que música não para, mesmo. não Traz para. mais, estudando. Mas geralmente quando eu tô sozinho, eu entro no celular. Tipo, não tenho nada pra fazer. Não existe mais sozinho, tédio. Eu entro no É, celular. o tédio não existe mais. Tem aquele Não. americano Calma lá aí, que faz eu um vou negócio. pra escola, passo um bom tempo na escola. Calma, existe A gente sim. tá falando de tédio. Não, tédio. Você sabe o que é tédio?
Tédio não é. Ir pra escola é chato, não é tédio. Não, é... O ócio, na verdade. Não. Não existe mais ócio. Porque. Porque olha só, antigamente a gente ia no banheiro, cara. A gente ia no banheiro. Tinha aquele tempo. Você ia numa fila no banco, você ia na fila no banco. Você tava na porcaria do Isso ônibus, mesmo. você tava na porcaria do ônibus e tinha que esperar aqueles 40 minutos, 30 minutos, seja lá o que for. Hoje, você não faz mais nada sem estar ligado no 220. Real. Tá. Não existe Até mais no momento de trânsito, tédio. você tá no trânsito, fechou o sinal, você já pega o celular. Pega o celular. Você não consegue mais estar com a sua cabeça simplesmente ali, naquele momento. Eu já me peguei esperando, eu tinha que esperar um negócio do celular 15 segundos, eu larguei os 15 segundos. Falei, não vou ficar esperando essa porra aqui não. Muito tempo. 15 segundos. Às vezes eu pego ele, e ele pode confirmar isso, eu falo assim, larga o celular, tu deita aqui, bota ele aqui no meu braço, fica quieto, cara, fecha o olho, só sinta o momento. Aí eu também começo a ficar agitado e falo, acabou. Vai embora, sobe daqui. Pô, mas esse negócio de curtir o momento, a gente, tipo, flow, eu tenho muito. Muito. Tipo assim, em conversa, em esporte, em música. Você sabe o que é o flow, que a gente fala ou não? Não. Não sei o que É tipo o momento que você tá mais presente. Sabe? Uhum. Tipo, um pique mindfulness, só que daquele momento, tipo, sei lá, no rugby, você pegou a bola, você não pensa em nada, entendeu? Tipo, Só em chegar é lá. exatamente, é totalmente um flow, entendeu? Você tá conversando, eu me pego o tempo inteiro, tipo, agora na psicóloga eu comecei, eu aqui nessa conversa, tipo assim, eu tô conversando, daqui a pouco eu, sabe assim, eu tava naquele mundo, daquele papo, isso é muito bom. Tipo... Você acha que os jovens hoje em dia têm essa habilidade? Não. Tipo, passou a fase de eu estar aqui preocupado com a minha prova de amanhã. Entendeu? Tipo, ansioso com a minha prova. Então, estaria ansioso com o momento, entendeu? Mas, tipo, a maioria tá ansiosa com muita coisa. Por exemplos. Hã? Exemplos. O que a galera tá ansiosa hoje? Por exemplo, tinha um amigo meu que me ligou agora. Eu não tinha lembrado disso até agora. Sabe assim, eu poderia estar aqui, caraca, ele precisa me contar, ele precisa terminar de me contar o que ele tá me contando. Putz, que oração precisa acabar logo, entendeu? Tipo, meu Deus, será que alguém me mandou mensagem? Ou O celular tá desligado, tá no modo avião. ou até em alguns extremos que eu não conheço, não conheço gente próxima, mas caraca, preciso ver os stories, entendeu? Você sabe uma coisa que eu lembrei agora disso? E foi muito interessante, que era uma coisa que eu queria falar. Há um tempo atrás o Jorge falou assim, pai, eu tenho que acordar e tal, tem uns momentos que eu tenho que ver todos os stories que me enviaram. Eu falei, não, você não tem que ver. Todos os rios. Eu falei, não, você não tem que ver todos os rios. Não, pai, eu tenho, porque eu mando para eles e eu gostaria que eles vissem. Aí eu falei, Jorge, olha essa obrigação que você está criando para você e como isso tira a sua paz e o tempo que você gasta com isso, e isso não é bom. E 90% é merda. É sempre lixo. É sempre lixo. E aí, hoje eu dei uma xingada nele num Reels que ele mandou, que eu falei, foi só pra tirar meu tempo, porque ele tem uma regra, no máximo 5 Reels por dia. Senão, não dá. E eu acumulo e eu tiro um tempo pra ver os Reels que meu filho mandou. Mas eu não vejo os Reels que as outras pessoas mandaram. Eu juro que mais 50% do que eu vejo eu mando pra ele. Porque é tipo o que eu quero que ele veja, entendeu? Mas é muita coisa imbecil. Ele e aí, o John, e aí o que acontece? Cara, as pessoas hoje estão com esse negócio, eu tenho que responder o WhatsApp rápido, eu tenho que ver o que ele me mandou para mostrar a respeito a ele. Enquanto você viver sua vida e não aprender a dizer não para os outros e sim para você, vira cansaço. Não tem obrigação nenhuma de responder. Nós somos de uma geração que você ligava para achar meu avô. O vô tá aí na loja? Não, deve estar na casa de sua mãe. Deve estar na casa dele. Aí eu ligava, o vô tá em casa? Não. Ninguém sabia onde estava o vô. E o vô tava tranquilo. E ninguém tava preocupado se ele morreu ou se ele não foi morreu. fazer alguma coisa. Agora, se eu mando um WhatsApp pro meu irmão que eu mandei, e ele estava dormindo à tarde, que não é uma coisa normal. Num sábado. Aí daqui a pouco eu mando outra, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, porque passou 1h30 e não me retornou. Então, esse tipo de obrigação que vocês da sua geração estão criando, eu tenho que ver todos os snaps, porque ganha moedinha, porque ganha pontinho, e não é nem dinheiro. É simplesmente para estar num nível maior. É ego. É ego. Isso está fazendo muito mal. As pessoas estão com autoestima tão baixa, elas estão sem foco, elas não sabem quem elas são, e elas têm a necessidade de responder tudo e estar sempre presente, mesmo que o outro esteja longe. E larga o que está fazendo agora. Já teve vez de eu estar sentado com ele, pegar o celular e falei assim, Jorge,
você está comigo. Ninguém é mais importante do que quem está dando o seu tempo para você. Larga essas pessoas de lado. Larga tudo de lado. E a sua galera tá toda assim, não tá? A nossa tá assim. Quando a nossa galera tá junto, pai, a gente esquece que tem celular. Isso é uma parada que eu valorizo Eu muito. esperava que não mentisse aqui. Não. Quando a gente tá num restaurante, por exemplo, você vai ver 1, 2 acessando o celular ali na hora. Mas, tipo, na maioria das tipo no shopping, a gente almoça no shopping na quinta-feira. Não pode celular na escola. Nenhum dia ninguém mexe celular na escola. Quinta-feira, durante 1h30, pode. Pai, ninguém tá com o celular. É. Eu fico feliz. Eu fico feliz, né? Não, você vê, tipo, uma rapaziada sentada, assim, com o celular, às vezes, do Poliado, que come lá quase todo dia, terça e quinta, assim. Mas, tipo, o pessoal, quando a gente se encontra, ou até o pessoal da nossa sala, é tipo, primeiro que a gente não come aquilo, né? A gente não come no shopping direto. É a comida e as pessoas, que a gente encontra amigos, sabe assim, você não lembra. Pode ser. Você vê o celular quando você tá, tipo, nesse sentido, ou porque você tá querendo ver outras pessoas e a vida delas, ou amigos seus. No meu lado é mais amigos meus mesmo. Não é uma questão de competição. Você curte tudo do amigo, zoa. O Snapchat eu tirei. O Snapchat tava tomando muito tempo. Aí, tipo, é só o foguinho. O Snapchat não rende nada, entendeu? Você não sente nada depois de assistir. É só ufa, que bom que acabou. O Reels, o TikTok dos meus amigos, eu não sinto só um ufa que acabou. Tipo, você fica bem, entendeu? Não é que aquilo tava te consumindo. Não, quando você está fazendo, tudo bem, porque vocês gostam disso. O que eu estou dizendo é ansiedade, eu tenho que fazer. Ah, não. O Reels, por exemplo, eu deixo, tipo, 3, 4 dias sem ver nenhum, e daí quando eu vejo, que geralmente num sábado, num domingo, que eu tô fazendo nada, aí eu vejo tudo. Dia de semana, não vi hoje, não vi ontem, não vi antes de ontem, não vi antes de ontem. Se você fosse deixar uma mensagem para as pessoas aqui que estão assistindo o primeiro Podpaz, qual seria? Eu acho que ter um pensamento próprio e livre. Não se conformar com o mundo que elas vivem e buscar refletir sobre tudo que elas ouvem, se aquilo faz sentido de fato. Tá. Tipo, de verdade, eu acho. Que a gente falou sobre isso no início. Tá bom. Muito bom. Quer saber sobre educação também? Quero. Tá bom. Para os pais, eu acho que eu diria tentar ensinar os principais valores, as questões realmente éticas para os seus filhos e, além disso, incentivar o questionamento e reflexão deles mesmos. É o que eu vejo como um valor muito importante. Eu acrescentaria dar tempo. Tempo, muito bom. Dá tempo. Eu tenho uma visão sobre esse negócio, reclamam de dar tempo. Mas eu não penso isso. em tempo. Então, mas é que é o ponto, eu não penso nisso. Porque as pessoas, quando elas pensam em dar tempo, eles acham, por exemplo, vou levar meu filho no parquinho. Aí ele vai lá no parquinho, senta e deixa o filho brincando no parquinho. E ele acha que ele deu tempo. E aí começa a se tornar algo obrigatório. Eu nunca chego e penso assim, eu vou dar um tempo para o meu filho. Não, mas quando ele vem até mim, aí eu travo tudo e estou com ele. Não é sempre... Tipo, atenção? É um tempo real. É um tempo real. Porque olha só, se eu sentar com você para assistir um filme, eu posso não estar com você. Uhum. Entendeu? Sim. Eu acho que você saber que quando você precisa tá ali e tal, mas eu não sou um cara de ficar o tempo inteiro dando atenção. Mas, Marcelo, finge, pelo menos. Mostra... É isso que eu não sou a favor, não, porque as pessoas percebem. É porque é o seguinte, cara, a criança não. Ai, criança. Mas é a criança que precisa do tempo. Uau! Entendeu? Tipo, só... o pai falou esses dias lá, o negócio, a gente tá falando sobre oração, ele falou assim, orar mesmo sem querer orar, até que venha a vontade de orar. Eu acho que os pais não estão acostumados a dar tempo para os filhos que não seja de tempo chato. Tipo assim, eu tenho que cozinhar para criança, eu tenho que... lavar e passar a roupa dela e não sei o que lá, eu tô dando tempo. Não é isso que ela quer. É só olhar e falar assim, como é que você tá? E aí, como é que foi seu dia? Como é que foi sua aula? Então, você tem tarefa? É isso. Entendeu? Ok, mas aí você está dando uma real atenção e não tempo em si. Isso. Tempo de qualidade. Por exemplo, eu não sirvo para jogar jogo de tabuleiro. Perfeito. Não sirvo. Eles me chamam, eu falo não. Aí quando a Thaís, por exemplo, saía e ficava só eu e eles, eu falava, vamos lá, galera, se arruma aí, vamos fazer aventura. Como é que era o nome do negócio que a gente fazia? Você lembra? Fazia aventura, era aventura. Você entrava no meio do mato pra achar cobra, tatu, eu já fui caramba, com vocês lá no condomínio, era legal, pô.
Né? Então tem isso. E cada um tem uma capacidade. Aí vem um problema. Eu acho que muitas pessoas ficam se martirizando achando que não dão tempo. Porque elas não fazem o que outras fazem, mas elas fazem muitas coisas. Eu sempre falei que eu não era um pai presente. E as pessoas de fora falam que eu sou um pai presente, porque o meu julgamento é baseado em coisas que eu não estou percebendo, entendeu? Sim, sim. Então, é mais uma coisa que eu tenho medo de falar para as pessoas e as pessoas começarem a se culpar quando na verdade elas podem estar fazendo. Porque cada um demanda uma coisa e cada um faz da sua forma. Mas, Marcelo, a gente não pode falar o que esperando, pensando em como as pessoas vão se martirizar. Sim, é que eu acho que, bem, eu penso que a palavra tem um peso e eu falo uma coisa assim que, já tentando explicar demais, eu sou o chato. Chato explica tudo tintim por tintim e ainda entra em detalhes. Então eu tenho medo de simplesmente citar uma coisa, entendeu? Porque eu vejo o seguinte, os pais de antigamente nem falavam com as crianças. As mães sim. Então, os avós nossos, né? Da nossa geração, não tinham esse contato. Mas hoje é mais diferente. Próximo. Exato. E hoje as pessoas estão mais inseguras. Então, é o tipo da coisa que eu não sei até que ponto é bom ou não é. Eu tenho alguns limites aqui com o Jorge, com a Sara, os momentos e tal. E dizem que eu sou um pai que participa. Você acha que eu sou um pai que participa, filho? For real. Sempre é verdade, sim. Porque, por exemplo, eu vou nos jogos deles, eu vou no sapateado lá, na dança, no negócio todo tal. Isso eu não gosto de fazer. No jogo eu ainda gosto mais, mas eu não gosto. Né? Não, quando fala assim, a Sara vai apresentar o segundo e a 18ª dança, eu falo, não. Porra, cara, você não gosta, mas você faz. Sim. É isso, sim, entendeu? Então você participa, você não é o cara. Mesmo. A Thaís, a sua mulher, ela é a pessoa que tá ali. A linguagem de amor mais forte da Thaís é o tempo de qualidade, desde criança. O que você acha, Jorge? Ela se fantasiava pra brincar com eles. Ela dá tempo de qualidade, porque quando ela vai cozinhar, ela faz o melhor rango que tem. Sim. Quando ela tá com as crianças, ela Rodrigo tá de verdade. já fez assim, ó, porque ele come lá. E não é pouco. Então, assim, ela pega, vai ter a festa, ele vai sair 3 horas da manhã, eu vou buscar, porque eu quero ver como é que ele tá. Entendeu? Então, você tem esse contraponto. Eles não sentem falta disso em você, porque a mãe faz muito. Que foi até o combinado. Exatamente, é o acordo que vocês têm. Só que a gente tava falando, hoje em dia, muitas pessoas têm pais separados. Então não tem esse contraponto. E o que você está pensando disso? Não tem um fazendo uma coisa e o outro não. Então, infelizmente, a mulher que tá lá com o filho e tal, ela não tem o pai presente por N motivos, ela vai ter que se virar nos 30. Entendeu? É foda. Mas não dá pra falar assim, eu tava lá, eu lavo a roupa dele todo dando tempo. Cara, você tem uma criança, você precisa de mais do que isso. Entendeu? Você não escolheu seu parceiro bem ou não deu certo, sei lá o que aconteceu. Você tá querendo falar alguma coisa? Aí vem um contraponto disso, que é o seguinte. Se a criança tem muito também, ela começa a sentir falta de outras coisas. Então, eu aprendi um negócio com a minha mãe, muito interessante, que ela disse o seguinte, que ela foi na casa de uma tia, que tinha 2 filhos, né? E a tia tinha uma bomboniere cheia de sonho de valsa. E na casa da nossa avó, o sonho de valsa ficava escondido, trancado, quando a gente queria um doce, trazia um para cada um. Era mesmo. E aí, tava minha mãe com a mãe dela lá, a mãe dela perguntou, no caso a minha avó, nossa, você deixa o sonho de valsa assim e tal? Ela falou, deixo. Ela falou, se eu colocar lá em casa, acaba no mesmo dia. E a minha mãe nova falou, claro, nunca tem. Então eu criei vocês já no negócio. Eu enchia de chocolate, enchia de um monte de baboseira lá. Hoje, não precisa mais comprar. Não sentem falta. Você sente falta do que você não tem. Do que você tem, você para de sentir falta. A gente, quando era moleque, ia na casa dos outros, tinha um danoninho e tinha presunto. Eu falava, o cara é rico. Ele tem presunto, ele tem danoninho. Não, uma vez eu recebi um parente em casa, ele falou assim, nossa, tem salame na sua casa, tá bem, hein? Pra não falar quem é que vai assistir. Pois é, mas é. Então, o que acontece? Se dá muito tempo, aí vira a mulher do Kaká. Eu terminei com ele porque ele era perfeito demais. Eu acho que a gente tem que saber dar
dosar todas as coisas, né? Porque tudo que é demais também faz mal. Eu acho que a juventude de hoje está perdida pelo excesso, não pela falta. E isso é um perigo muito grande. A minha bolha. A minha bolha, vale ressaltar. Não, eu digo todas as bolhas, sabe por quê? Porque hoje eles não têm dinheiro para comprar o macarrão que você come, o alimento que você come, mas eles compram uns pacotinhos de bolacha que sustenta de caloria quase um dia inteiro. Então, por não ter que caçar, por não ter que plantar, por não ter que fazer as coisas, tudo tá na mão em quantidades diferentes da sua bolha ou de outra, começa a sentir dores desnecessárias. Mas Cria-se todo um ambiente de ai, porque eu tô triste, porque não sei o que lá. Cara, tudo que um ser humano precisa para viver, você tem. Você tá arrumando problemas para isso. Porque, como dizem os filósofos lá que eu gosto, a gazela não fica triste por ser gazela, é só a gazela. O gato gateia. Normal. Gateia. Ele não fica pensando por quê, por que não, por que isso, por que aquilo. A gente começa a criar essas coisas. Vantagens e desvantagens. Mas o que eu falo de dar tempo de qualidade não é você ficar brincando com seu filho só. O dia inteiro, sim. Não, dar tempo de qualidade é você direcionar, que é o que a gente tava falando aqui. É você chegar e falar, olha, isso não pode. Eu lembro que quando eu tinha filho, né, que eu era casado lá, tinha meu enteado, chegava e falava, pô, eu quero isso, por que não? Cara, senta que eu vou te explicar por que não. Não é só você olhar e falar assim... Não é brincar, só de você fazer isso ele já deve ter essa referência. Porque você dava atenção e era importante pra ele. Exatamente. Isso. Esse é o tempo de qualidade. Isso, aí eu concordo. Entendeu? Tipo, porra, não, pera, eu vou te explicar por que não. É isso e tal. Então você tá direcionando, você tá dando amor. Eu não tô... E assim, eu não tô querendo que ele goste de mim. Eu não tô ali brincando, ai, olha como é que a mamãe é legal que brinca com o filhinho. Não, não é isso. Você acha isso, filho? Não, eu tô perguntando, o que você acha disso que nós falamos? Você concorda igual o Chaves? Não, foi da minha mão aqui. Entendi. Lembranças assim com a mãe e com o pai que mais fortes assim que você tem, assim, que vem na sua cabeça. Fazendo aventura, brigando no tapete, brincando de super-herói com a mamãe, brincando de jogos de tabuleiro com a mamãe, jogando videogame com você. E não são só com vocês, não. Tenho memórias com o tio João, com o tio... Conta uma aí, então eu quero saber. Eu acho que com você e com a tia Mônica eu adorava andar de carro, tipo, passear, assim, sabe? Ouvindo música e visitando lugares. Eu lembro que eu adorava sair com você, o Rian, jogar bola. Eu lembro de jogando bola com você no condomínio antigo, a mamãe indo comigo no parquinho sempre. Eu acho que essas coisas prendem muito. Tipo, o tio Aníbal, eu lembro brincando comigo no quarto, na sala de estar da antiga casa, a vovó puxando meu cabelo, vem várias memórias assim, e pra mim são aqueles core moments que fazem você, sabe? Tipo, e você notou que nenhuma delas teve nenhuma relevância com Bugatti, com Ferrari, com dinheiro, grana. com nada. Nada. Foram coisas simples. Só que a gente precisava ter um carro com som. Não. O que eu tô dizendo é que as pessoas... Isso é muito importante. Eu comecei esse negócio na internet por causa de você lembra? Sim. Quando você começou a falar assim, pai, eu tenho que fazer 1 milhão até os 20 anos e não sei o que lá. Eu falei, cara, a felicidade não tem nada a ver com isso. E a gente começou a debater sobre isso. Você começou a mostrar esses coachzinhos de merda, falando esse monte de asneira e eu contrariando e tal. E agora você acabou de citar todos os seus momentos mais felizes foram no chão rolando, dando porrada, ou jogando bola e tal. Nenhum deles demandou uma Disney ou um parque de diversões, nada disso. E já foi. Mas não foi esse o momento. E não foi citado, né? Então, outra idade também. Talvez como criancinha, assim, ir num Hop Harry fica muito... Pode ser. Cara, você foi com a sua mãe umas 10 vezes no Hop Harry. Verdade. Já. Mas a vez que eu Você mais não me citou lembro... eu ir na montanha-russa com a minha mãe. Você citou tá lá no chão lutando. Você tem umas 10 coisas. A minha infância não se baseou só nessas 10 coisas. Inclusive vocês tiveram muita Mas, infância. tipo, muito. Eu lembro uma vez no Hop Harry lá do... Acho que era o Guilherme, que é um amiguinho O meu. Gui. Isso, tipo, eu lembro disso. Sabe assim, são alguns flashes que fazem a gente... Agora, assim, quando você tava falando das bolhas, eu fico lembrando, né? E tipo, sei lá, quando eu vou e ouço que o molequinho fala quando ele quer crescer, ele quer ajudar a mãe dele, tipo, trabalhando dentro de casa, essas coisas, tipo, me fazem questionar bastante. E eu fui muito privilegiado, entendeu? E o que eu falei pra você sobre isso esses dias? Que eu chamei você e a Sandra.
muito abrangente. Essa... Não, eu chamei você e a Sara para falar que eu e a sua mãe não queremos que vocês se preocupem com a gente, que vocês voltem ou se preocupem em cuidar da gente. Você lembra disso? Sim, sim. Que a preocupação minha é criar filhos melhores para o mundo, que vão criar filhos melhores para o mundo e não voltar. Os pais que fazem com que os filhos se sentem preocupados com eles ou que têm que resolver os problemas deles são pais fracos que criam traumas na cabeça das crianças. As crianças, a gente tá falando da criança que o pai Sim, tá na cadeia. eu sei. Mas ainda assim, tem gente rica que faz a mesma coisa. Sim. Eu acabei de assistir o seriado Leopardo lá e o pai chega pra menina, e ele é um rico, e ele fala, não, você vai morar longe de mim, eu queria você aqui próximo de mim e tal, e começa a jogar Eu peso. não sei que seriado é esse. É um seriado novo, é italiano. O que eu tô dizendo é que todo menino quer cuidar da mãe quando o pai é duro demais ou quando é ruim e tal. Todo jogador de futebol da humildade, a primeira coisa que ele faz é comprar uma casa pra mãe e tudo mais e tal. E isso eu nunca vou passar para meus filhos, independente se eu tiver dinheiro ou não. Eu não quero que a vida de vocês se preocupem comigo, e sim que se preocupem com continuidade. Se você talvez morresse ou tipo, fosse preso, tipo, essas coisas, assim, igual na situação dessa criança, provavelmente seria meu são- foco. Sim, São mas você querer contextos dar... foda, é Eu não estou difícil. dizendo dar uma casa para a mãe, Não, dar sim, um carro sim. para a mãe. O que eu estou dizendo é viver preocupado em cuidar Sim, não, da... eu entendi o ponto. Entendeu? Mas é quando o pai não tá presente. Talvez na sua situação, tipo, de divórcio. Eu tive isso também. É, o Marcelo com 10 anos falou pra minha mãe, eu vou sustentar, gente. Isso foi com 7. 7, é. Eu falei, separa que eu te Porra. sustento. Como Então, assim? só que isso causou um monte de coisa na minha cabeça que Lógico, teve trauma. prós e contras. Até normal. hoje. Até hoje, tipo, porra, você foi o cara que sempre focou em grana e tal, porque nós crescemos escutando, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. É. Quer falar mais alguma coisa? Ufa, falou pra caralho. Todos nós. Todos nós. Não, eu falei muito no início e no final foi segurando. Porque eu comecei a ficar Você rígido aqui. Não, o Marcelo já tava... Não é que eu queria ter um direcionamento, mas talvez seja um erro isso. Tem que deixar a coisa fluir. Eu quis dar um caminho. Podcast é bate-papo. Né? Pode paz. Pode paz. Rodrigão, alguma mensagem, alguma coisa? Você vai botar aqueles sininhos, aqueles negocinhos pra clicar no sininho? Não sei. Bom, então é isso. Bem, pessoal, muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos melhorando com o tempo. Esse é E só se a o gente não primeiro. melhorar também, dane-se, o problema é de assiste quem vocês. quiser. Tá? Vai estar o meu irmão aqui comigo. Obrigado por ter vindo, meu filho. Eu sei que agora você vai ter que estudar até mais tarde. Eu que agradeço, foi bem profissional, né? Você agradece o caramba, eu pago sua comida, seu plano de saúde, sua escola, você tem que fazer. agradecer mesmo. Foi muito bom. Muito Que bom. bom, muito Deus bom. abençoe a todos vocês, muito obrigado. Paz!